Meu nome é Robson e eu nasci em Caxias, no Maranhão, mas nunca cheguei a conhecer minha cidade natal. Ainda bebê, meus pais se mudaram para Fortaleza e pouco tempo depois eles se separaram. Com 2 anos de idade, fui morar com meu pai e minha irmã na casa da minha avó, no interior do Ceará. A cidade se chama Russas e foi lá que eu cresci. A vida não era fácil. A gente não passeava, não comia fora, não fazia nada que custasse dinheiro. Meu pai sacrificou tudo pela gente, até mesmo a sua própria saúde. Ele fez o impossível para pagar uma escola particular para mim e para minha irmã. Às vezes, o lanche era só um pacote de biscoito recheado, dividido no meio, metade para mim, metade para ela. Mesmo com as dificuldades, a infância teve seus momentos bons. Eu adorava brincar na rua, jogar bola até tarde. Era a minha válvula de escape. Na infância, eu não tinha muitos sonhos assim na minha mente. Mas já na adolescência, eu sonhava em ter meu próprio quarto, porque lá eu dividia o meu quarto com a minha irmã. Então eu sonhava ter meu próprio quarto. Sonhava em ver meu pai chegando com um carro e me levando para a escola. E principalmente, eu sonhava em estudar em um grande colégio da capital. Por exemplo, Farias Brito, Ari de Sá, Cristos. Esse era o meu sonho na minha adolescência, mas infelizmente eu não consegui realizar. Quando eu terminei o ensino médio, o meu maior sonho era cursar engenharia química na UFC. Eu fiz o Enem e não passei. Então eu entrei na UES para cursar matemática, mas eu não conseguia abandonar aquele sonho de fazer engenharia química. Então eu saí da UES depois de 6 meses e fui tentar de novo o Enem. Eu fiz o Enem mais uma vez. Não passei no UFC de novo, mas consegui uma vaga em Campina Grande, na Paraíba. Meu pai, de início, foi comigo, mas só que ele não se adaptou à cidade. Com isso, ele voltou para o Ceará. E ali, pela primeira vez, eu estava sozinho, muito longe de casa. 700 quilômetros para ser mais preciso. No ano seguinte, eu tentei o Enem novamente e mais uma vez eu não passei. E foi nesse mesmo ano que eu perdi o meu irmão e a minha avó. E eu estava lá, distante de todo mundo, sem ninguém por perto. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Mesmo assim, eu não desisti. Fiz o Enem pela 4ª vez e dessa vez eu consegui. Passei para engenharia química na UFC. Meu coração transbordava. Era o meu sonho, finalmente acontecendo. E foi lá que eu conheci o grande amor da minha vida, a Mariana. Ela mudou completamente a minha trajetória na graduação e na minha vida. Foi com ela que eu entrei em ONGs, projetos sociais e voluntariado. Ali, eu desenvolvi um senso de empatia que nunca mais saiu de mim. Comecei a perceber que talvez eu tivesse algo maior para fazer nessa vida, mas ainda acreditava que o meu caminho era CLT, numa grande empresa, até que veio o processo seletivo da Ambev. De 3.000 candidatos, eu fiquei entre os 5 melhores, mas só 2 foram chamados, e eu não estava entre eles. Foi aí que a ficha caiu. Vi que o CLT não era para mim. Eu sonhava com liberdade. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. E isso não viria de carteira assinada. Foi justamente no YouTube que eu descobri o empreendedorismo. Ali, eu entendi que existiam formas de ganhar dinheiro fora da CLT. Comecei a estudar sobre isso, com o pouco que eu tinha. Um computador velho, fraco, que desligava sozinho o tempo todo. Nem trocando a placa-mãe eu consegui resolver esse problema. Foi aí que eu pensei, se não dá para ganhar dinheiro online ainda, vou fazer dinheiro fora da internet, para então voltar mais forte. Vi no YouTube um vídeo sobre vender cheirinhos para carro no sinal. A ideia era boa, mas eu tinha muita vergonha de vender sozinho. Então eu chamei o meu amigo Fernando para ir comigo. Ele topou e nós fomos. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro carro que eu abordei foi um taxista. Ele fechou o vidro na minha cara. Aquilo doeu muito, foi humilhante. Mas a gente insistiu. Lembro da nossa primeira venda como se fosse hoje. O cliente queria 3 cheirinhos por 20, porque o preço do cheirinho para cá a gente fazia por R$10. Então ele perguntou, vocês fazem 3 por 20? A gente, claro, com certeza, a gente topou na hora. Foi ali que nasceu minha primeira venda de verdade. Só que assim, as vendas não estavam boas. Dias depois, o Fernando acabou desistindo. E no dia que ele desistiu, eu fui sozinho pela primeira vez. Qual foi o resultado disso? Ninguém comprou nada. Eu fiquei arrasado.
Mas eu não desisti. Resolvi tentar outra coisa. Eu fui numa bomboniere e comprei uma caixinha de paçoquita e um pacote de serenata de amor para testar como é que iria sair as vendas no sinal. Eu lembro que na época eu vendi por volta de 20 paçocas e quase nenhum serenata de amor. Então eu decidi. Meu produto era a paçoquita. Foi aí que começou minha nova fase. O cara da paçoca no sinal. Comecei só com a mão e a cara. Depois eu fiz uma plaquinha de papel. Aí, numa das abordagens, uma motorista me deu uma ideia genial. Ela falou assim pra mim: coloca o QR Code do teu Pix aí nessa placa. Dias se passaram e eu resolvi seguir o conselho dela. Eu tirei um print do QR Code do Pix no Nubank, coloquei no Paint, imprimi e emplastifiquei. O meu faturamento com isso disparou. Esse período que eu vendi paçoca durou por volta de 1 ano e 4 meses. Com o lucro desse trabalho, que foi cerca de 30 mil reais, eu comprei meu computador por 14.500. Eu reformei o telhado da cozinha, comprei um ar-condicionado, montei o meu cantinho de trabalho. Eu não consegui juntar dinheiro, mas construí estrutura e principalmente construí dignidade. Conheci todo tipo de gente ali no sinal, gente que ajudava com palavras e dinheiro, e também algumas pessoas que me humilhavam. Eu conheci até mesmo um velhinho que bebia muito álcool e era abandonado pela família. Esse velhinho, eu gostava muito dele porque ele dividia comida comigo e ele era muito humilde. Foi ali que eu vi a rua com outros olhos. Eu vendi paçoca, mas aprendi sobre humanidade. Foi justamente vendendo paçoca que conheci o dono de uma empresa. Ele tinha um funcionário que sabia montar computador. Ele me convidou para ir lá na empresa dele e me disse: quando tiver as peças, traz aqui que a gente monta para você. E foi assim que montei minha máquina. Não foi sorte, foi esforço, persistência e coragem de me expor. Antes mesmo de vender paçoca no sinal, eu já tinha comprado 3 cursos sobre trabalhar pela internet: o Fórmula do Negócio Online, do Alex Vargas, o YouTube Magnético, do Peter Jordan, e o Fórmula das Visualizações Milionárias, do Joba. Quando eu parei de vender a paçoca, meu plano era claro: estudar tudo isso e construir meu negócio digital. E foi exatamente o que eu fiz. Acordava às 7 da manhã, tomava o meu shake matinal e estudava até o fim do dia, com pausas ali para almoço e janta. O meu cronograma era firme, disciplina eu tinha. O problema é que eu fiquei quase 1 ano só estudando e nada de colocar em prática. Esse foi o meu maior erro. Nessa época, a minha namorada veio morar comigo. Detalhe, eu moro num quartinho dos fundos da casa da minha prima, e logo no primeiro mês, ela precisou ser hospitalizada. Eu cuidei dela como pude, e só consegui retomar os estudos mesmo no mês seguinte. Com 0 de renda, tive que pedir dinheiro emprestado ao meu pai. Foi assim que consegui manter a minha rotina de estudos e continuar perseguindo esse sonho. Pedir ajuda sim me deixava mal, dava ansiedade, peso, culpa, mas dentro de mim uma voz dizia: confia, vai dar certo, continua. Foi nessa época que eu conheci o canal Geração Sucesso, em agosto de 2024. Eu vi um vídeo que tinha aproximadamente 1 hora e 25 minutos que apareceu para mim. Era o Robert, um jovem como eu, ensinando como crescer no YouTube. Não tinha nem 1000 inscritos ainda, mas o conteúdo era ouro puro. Me inscrevi na hora. O conteúdo do Robert caiu como uma luva para mim. Era exatamente o que eu procurava. Alguém real, começando do zero, falando com profundidade. Eu passei a acompanhar tudo que ele postava e, ao mesmo tempo, fui estruturando o meu próprio canal, ainda sem saber que um dia nossos caminhos iriam se cruzar. Depois de meses estudando, finalmente quebrei a maior prisão que eu tinha criado comigo mesmo: a de só estudar e nunca agir. Foi aí que nasceu o meu primeiro canal, Isso Dá Retorno. A ideia era falar de marketing digital, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Minha ideia era aparecer nos vídeos. Eu comprei até um teleprompter, que é aquela maquininha que a pessoa lê os roteiros através de uma reflexão. Eu arrumei o meu cenário, me preparei, tudo nos trinks. Mas na hora de gravar, o celular era ruim, o da minha namorada era sem memória, tudo deu errado. A frustração foi tanta que eu desisti de aparecer nos vídeos. Então foi daí que eu decidi fazer o canal sem aparecer. Mas o processo era muito lento.
Demorei um mês para fazer o primeiro vídeo. Era sobre marketing digital. Eu editei tudo no CapCut e usei imagens do Canva. Esse vídeo foi ao ar no dia 1º de junho de 2024. E o resultado qual foi? 0 visualizações e 0 impressões. Mesmo assim, eu continuei. Postei mais 2 vídeos em junho daquele ano e em julho voltei a estudar sobre o YouTube e parei de postar. Eu só retornei mesmo em agosto. E mesmo assim, os números eram péssimos. Visualizações? 36 em 3 meses. Inscritos? Nenhum. Foi aí, justamente naquele mês de agosto de 2024, que eu conheci o canal Geração Sucesso. Eu vi aquele vídeo que eu te contei, de 1h25, e eu assisti até o final. Era o Robert, um jovem como eu, falando com profundidade e sinceridade. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Me inscrevi na hora, mas logo em setembro, minha saúde me fez parar. Eu só consegui voltar mesmo ao canal no final de março de 2025 e voltei com tudo. Um vídeo que eu fiz sobre o vício em apertar F5 no YouTube Studio bateu 500 visualizações. Outro sobre o mesmo tema já tem mais de 4.000 visualizações. Então foi aí que o público começou a pedir: foca em YouTube, é isso que você faz bem. Então eu mudei o nome e o foco do canal. Nasci ali, o YouTube é isso. Foi nessa mesma época em que fui notado pelo Robert. Eu postava vídeo quase todo dia, comentava no canal dele, até que um dia recebi esse e-mail. Era justamente a proposta para comprar o canal Geração Sucesso por R$4.000, com mais de 16.000 inscritos, canal monetizado e público fiel. Parecia bom demais para ser verdade. Um misto de desconfiança e empolgação tomou conta de mim, mas eu decidi apostar. E deu tudo certo. Esse é o primeiro vídeo que estou postando no canal depois da compra, e quero honrar tudo que o Robert construiu até aqui. Agora esse canal é minha missão, e é só o começo. Mas eu preciso ser sincero com você. Quando eu comprei esse canal, eu não estava exatamente com dinheiro sobrando, muito pelo contrário. Hoje eu tô com uma dívida de mais de R$21.000. O valor que devo para minha namorada é da CNH que eu ia usar para trabalhar como Uber, mas descobri que só aceito CNH definitiva e a minha ainda é provisória, ou seja, nem isso deu certo. Hoje, minha única saída é o YouTube. E apesar da ansiedade, da preocupação e do medo que às vezes bate, eu tô convicto, eu vou virar esse jogo. Meu maior sonho é alcançar a liberdade financeira, poder dar uma vida melhor para minha família e ajudar outras pessoas a crescerem no YouTube, assim como eu estou tentando crescer também. Esse canal é justamente sobre isso. A gente vai crescer juntos. Ah, e tem mais uma coisa que pode me ajudar a sair desse buraco. O Robert, antigo dono aqui do canal, me autorizou a usar os 50 mapas mentais que ele criou e eu transformei tudo isso num e-book, explicando cada mapa mental passo a passo, direto ao ponto. Se você quiser me dar uma força, essa é uma forma. Então eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Se fizer sentido para você, compra lá, porque além de te ajudar a crescer no YouTube, você também vai estar me ajudando a sair dessa dívida. E o melhor de tudo, dar continuidade a esse projeto com ainda mais força. Hoje, depois de tudo que vivi, desde a infância simples no interior, passando pela luta com a engenharia, até vender paçoquita no sinal e encarar as dívidas, eu só tenho uma certeza: eu não estou aqui por acaso. Meu sonho hoje é construir algo muito maior do que um canal. É construir uma comunidade de criadores de sucesso. Gente comum, como eu e você, que decide fazer do YouTube uma fonte de renda real, fazendo o que ama, sendo quem é e transformando a própria vida. Eu quero ajudar pessoas a crescerem sem atalhos, sem enganações, mostrando que dá para ir longe com consistência e verdade, porque eu sou a prova viva que dá para começar do zero. Dá para sair do semáforo e fazer do YouTube a sua virada de chave. O grande objetivo por trás de tudo isso é alcançar minha liberdade financeira e ajudar outras pessoas a conquistarem a delas. Se você acredita nisso, se também sonha em crescer no YouTube com propósito, se você está cansado de atalhos falsos e promessas vazias, então seja bem-vindo, porque essa jornada agora é nossa. Ah, e se quiser me ajudar a continuar essa missão, lembra do e-book que eu criei com 50 mapas mentais explicados passo a passo? Tá na descrição e no comentário fixado. Ele pode te ajudar realmente a crescer no YouTube e me ajudar a sair do buraco que eu estou. Obrigado por ouvir minha história e agora bora escrever a sua.